Bom dia, pessoal, mais uma vez a gente está aqui na Igreja Assembleia de Deus, na freguesia do Ó, Bispo Abenilson, Pastor Milton Neves. A pessoa está com depressão, Ok. o que ela deve fazer? Esse é o momento de busca. Esse é Busca. o momento que a pessoa... Porque, na verdade, a depressão é um acúmulo de tristezas profundas. E, mediante isso, a pessoa também tem que fazer a parte dela. Ela não é evangelista. A depressão é caracterizada por uma doença na alma, né? Segundo a psicologia, que ela rasga a alma, deixando a pessoa com vários tipos de sintomas, fica desanimada, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de se levantar, não se acha bonito, não tem mais ânimo para fazer literalmente nada, até o ponto de algumas pessoas desejam a morte, né? Então ela é uma doença na alma e dentro disso o diabo aproveita para tentar acabar de destruir a pessoa completamente. Só que tem uma questão também, as pessoas muitas vezes elas acham que pelo fato delas estarem em harmonia, ela não passa certos problemas. A gente tem que a Bíblia não fala abertamente, né, Bispo? Mas Elias, por exemplo, ficou ele se depressivo. escondeu e pediu até a morte. Salomão também... Seria isso um sintoma de depressão que ele teve? Sim, porque ali naquele texto lá de 1 Reis 19, inclusive, o senhor citou, fala que ele disse a Deus que não era melhor do que os seus pais na fé. Isso fala complexo de inferioridade, que é um dos sintomas da depressão. Ele desejou a morte, que é outro sintomas, e o desânimo também, né? Que ele se alimentou com o pão que o anjo trouxe, bebeu a água, mas voltou a dormir. Então, ali trata de completamente uma depressão, um desânimo, a vontade de morrer. E na verdade tem uma coisa curiosa ali naquele texto, né, que fala que ele fugiu para o deserto a fim de salvar a sua vida da ameaça de Jezabel. E logo na sequência ele pede a morte, então parece que há uma contradição. Ele foge para não morrer e depois ele acaba pedindo a morte. Mas na verdade a depressão é quando a pessoa ela quer tirar a vida, a intenção é matar o que está matando ela por dentro. Só que, no caso, quando a pessoa acaba tirando a própria vida, ela não apenas acaba com aquilo que está matando ela, como ela acaba com a sua própria vida. Então, um dos segredos para vencer a depressão é tapar esse buraco buscando a Deus. E não tem outra. Porque a depressão é uma dor muito forte na alma. É uma doença na alma, né? E é a doença que mais atinge hoje. E né? o próprio salmista diz, né? Minha alma, por que te abates e te perturbas dentro de mim? E assim, e é interessante que uma das coisas que ocorre em uma pessoa depressiva, ela se ausenta. Se isola completamente. Era isso que eu ia perguntar para o senhor agora. Acho que nesse momento, o mais importante é a pessoa tentar buscar forças. Dela estar em harmonia, ou tentar buscar alguém, ou tentar se ceder para ela estar junto com pessoas que possam interceder por ela. Só que aí que está o... Porque a pessoa, na realidade, ela se afasta. Mas é um Se grande isola problema. Sabe o que acontece? Agora, esse tema é muito importante, propício para os dias de hoje. Só que a pessoa em si não está em sã consciência no sentido de... sabe. Porque a pessoa não tem força, Jonas. Aí alguns dizem, é vagabundo, é demônio, e não é por aí. A doença que mais cresce, inclusive a depressão atinge tanto rico como pobre. Né? Pessoas ricas famosas acabaram morrendo depressivas e a consequência da depressão, às vezes a pessoa não apenas se tranca, se isola, como também ela acaba procurando outros métodos para tentar tapar aquele buraco que ficou na alma. Um deles é a droga, principalmente, né? Isso. A pessoa acaba usando droga para ela ficar em êxtase por alguns períodos de tempo esquecer do momento de dor que ela está passando. E sabe o que é interessante também, Jonas e evangelista Milton Neves? Que agora está muito forte no segmento evangélico. Casos de até mesmo casos de pastores, suicídio, né? casos, infelizmente, pastores cometendo suicídio também, né? Lamentável. E o mais lamentável não só por ser pastores, né? Mas por serem pastores já com uma vasta experiência. Você que está nos vendo neste momento e está passando por uma depressão profunda, que querendo ou não, vem de tristezas acumuladas, angústias, mágoas, ressentimentos, frustrações, traição, tudo isso acaba gerando depressão. Primeira coisa, o que é mais difícil não é expulsar o demônio em si, porque diz, Satanás, o demônio vai embora, sai. A pior luta nesse quesito é lidar consigo mesmo. Sarar as feridas que ficaram na alma. Conflitos interiores, porque o coração é a terra onde ninguém vê. Somente Deus pode curar a nossa alma. Mas, primeira coisa, não alimente as palavras negativas. Você não pode, você não tem, você não é, você não vai.
você é feio, você é feia. Não alimente essas palavras. É aí que você tem que tirar forças de onde você não tem. E não se entregue para a depressão, porque tem um texto da Bíblia que diz: aquilo que te vence é o seu Senhor. E eu tenho plena convicção e certeza que você é mais forte do que essa depressão. Você não nasceu com isso. Entenda que essa depressão é uma fase, é um momento que você está passando. E aí de repente vem um pensamento: Deus, por que o Senhor deixou eu passar por isso? Aonde o Senhor está? E temos que entender que é uma realidade, ou melhor dizendo, uma pura realidade. Nem tudo é proveniente de Deus. Temos que entender o quê? Tem coisas que plantamos que temos que colher. Então é duro eu falar isso para uma pessoa depressiva, mas de repente você está colhendo porque você confiou em pessoas erradas. De repente você está colhendo porque você acreditou em algo que não era para você dar tanta credibilidade. Então o que fazer? Tire força de onde você não tem força. Se esforce, converse com pessoas que tenham pensamentos positivos, converse com pessoas que têm planejamentos, pessoas que têm sonhos. Corra de falar com pessoas negativistas, porque alguém vai falar: eu também passei por isso, o meu filho morreu disso, e isso vai te colocar mais para baixo. Então, a receita que eu tenho é: não se entregue, saia da zona de conforto e procure o remédio, que o remédio é Jesus Cristo. Amém. Eu tive também depressão e tive síndrome do pânico, tive que fazer tratamento com um psiquiatra, tive que tomar medicamento durante 3 anos, eu fiz tratamento. Eu não desejo isso, eu não tenho ódio de ninguém, não tenho bronca de ninguém, mas se tiver algum inimigo na minha vida, eu não desejo isso para o meu inimigo. Porque você querer a morte, você não querer ver a luz do dia, você lutar contra si mesmo e você não ver um palmo na tua frente, é a pior coisa que tem nesse mundo. Eu catava minha escritura sagrada, eu orava de madrugada, eu jejuava, tomava a Santa Ceia, fala em línguas, buscava a presença de Deus, clamava, e o céu estava em ferro, o chão em bronze. Parecia que Deus não ouvia 1 milímetro da minha palavra, e aquela tristeza tomando conta. Foram 3 anos de luta, de tratamento. Eu, no meio de pessoas, o mesmo problema que eu, conhecendo a palavra de Deus, buscando a Deus, mas em nenhum momento, bicho, eu deixei de acreditar que o sol ia brilhar. Eu chorava dia e noite, lutava, buscava, perguntava por que isso está acontecendo comigo, mas eu não deixava de acreditar. Então tem saída, tem solução, e a vitória é garantida. Tem que confiar, não basta apenas acreditar, porque qualquer um acredita. Qualquer pessoa acredita. Você vai em qualquer lugar aqui, você acredita em Deus? Acredita. O cético acredita que Deus não existe, o que ele faz às vezes dá certo. Tem que confiar. A confiança está acima. Concordo plenamente. Então, a briga, ela vem. E vai vencer se você acatar o leão pela juba e vai rolar com ele e vamos para a batalha. E aqui tem um corpo preparado espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente para ajudar você. Vem para cá. O próprio evangelista acabou de dizer para mim sobre pastores que cometeram suicídios e está crescendo cada vez mais. E prova disso, né, não te interrompendo, mas já interrompendo, nós tivemos na nossa família, infelizmente, um caso de depressivo. Tem um primo meu que era afastado, foi um grande pregador, foi o primeiro da nossa família a conhecer o evangelho e acabou morrendo depressivo, ele cometeu suicídio. E foi uma coisa que nós aprendemos muito, porque a pessoa ela vai dando alguns indícios da depressão. Ela se isola, se afasta, né? Ela se isola das pessoas, ela se acha a pior pessoa do mundo. Então tinha casos que o meu primo ele se desconsiderava até como uma imagem de ser humano, ele se desqualificava. Só que o nosso defeito é achar porque prega ou porque conhece as escrituras. Não é tocado. Isso é temporário, né? Vai supera. Eu acho que esse é um dos erros das pessoas, principalmente aquelas que são crentes, de acharem que é inadmissível um cristão que vai para a igreja passar por esse estado. E se esquecem que enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente está sujeito a qualquer tipo de situação. Nós não somos imunes. Nós não somos imunes à doença, desemprego, à crise no casamento, à crise familiar, à crise financeira. O que nós devemos é nos preparar para esses dias, né? Como a Bíblia fala para Paulo, né? Que nós devemos nos preparar para os dias maus. Então eu não cheguei, graças a Deus, a passar por isso, mas devido ao que a nossa família passou, eu me culpei muito, porque às vezes alguém
da nossa família está morrendo dessa situação e nós não nos atentamos para isso, né? Então, se você tem alguém que dá esses sintomas ou está passando, a melhor coisa é a Cristo, alguém que aconselhe, alguém que ore, como o bispo que nos antecedeu falou, se distanciar de pessoas totalmente negativistas. Porque se a gente andar com esse tipo de pessoa na hora que nós mais precisamos de ajuda, a tendência é piorar. E sabe, e outra coisa, o que me ajudou muito, Jonas, nesse momento de depressão, foi que eu li muitos salmos. De repente alguém pode falar, não, eu li muitos salmos por quê? Porque os salmos falam com a nossa alma. E também mostra também o exemplo dos escritores que passaram por depressão, né? O próprio Salmo 73 de Asaf, que é o salmo que acho que demonstra uma grande frustração de Asaf, comparando a vida de um santo, né, de um justo, com a vida de um injusto, o porquê o injusto prospera, porque a família deles é saudável, porque o casamento dura, porque ele cresce, porque conquista. E Asaf, que era um compositor, que era um levita, que trabalhava no templo, que se dedicava a Deus, ele não tinha uma vida tão próspera como a vida de um justo. Então foi um grande conflito que Asaf viveu. Então também às vezes as pessoas entram depressivas nesse sintoma por também acabar olhando a prosperidade alheia do próximo e acabar se considerando fracassado, o porquê eu vou para a igreja, sou dizimista, eu oferto, eu ouço a palavra, eu oro, eu sou devoto e minha vida ela não é como a vida alheia. Então foi um grande dilema que Asaf viveu, mas ele termina concluindo e ele chegou a mesmo dizer que os seus pés quase se desviaram, né? Então nós estamos falando de alguém que trabalhava no templo, quase se desviou, mas no final foi quando ele entrou no santuário, ele teve um encontro com Deus, aí ele mudou completamente a sua visão. Então é mesmo nessa hora que é importante você vir à igreja, como nós falamos hoje, né? A forma é que nós precisamos nos alimentar para o nosso corpo permanecer de pé, saudável, a nossa alma também precisa de Deus. Como a depressão inicialmente é uma doença na alma, ela acaba rasgando a alma, somente Deus para poder sarar a alma. Então a melhor forma é buscar Deus. E outro ponto importante, geralmente a depressão ocorre justamente em momentos de frustração. Como? Uma pessoa que mora de aluguel, sofre com a vizinhança, tem uma vontade de ter uma vida melhor, olha para o esposo desmotivado, a mulher, como se diz, né? A mulher sempre sofre, né? Sempre. É a mais sensível. Isso, a questão da sensibilidade. E não vê nenhuma reação no marido. E ali, passando privações, não tendo condições de, até mesmo de ter um alimento que almeja. E isso vai guardando um mês, 2 meses, 3 meses. Meus filhos pedirem e não terem, né? E outro detalhe que é forte também, nesses dias atuais, é a vida sentimental. Pense em uma área, você que está aí nos vendo, que tem feito algumas pessoas entrar em um grau profundo de depressão. É a vida afetiva. É complicado. Só Deus mesmo, Jonas, para dar vitória. Porque eu conheço casos de pessoas que ela já está num grau que por ela não conseguir ninguém, ela se acha feia. Ela se entrega. O que você acha disso, Jonas? Bom, o caso da vida afetiva, ela é muito profunda e eu acho que tem afetado muitas pessoas, justamente porque ela não está tendo o retorno, o feedback. Mas, é aquilo que o senhor falou, muitas vezes a pessoa está passando por situações, infelizmente, meu querido, é a colheita. Às vezes você tem a pessoa do seu lado, você não dá aquele valor mais merecido, e quando você se arrepende, ou quando você vai acordar, já perdeu, ou está perdendo, ou vai perder. Mas eu acredito na mudança, eu acredito na transformação, sigo e busco um Deus de restauração e de transformação. E tem mais também, quando Deus põe a mão, não tem nada nesse universo que não manifeste sobre a autoridade dele. A questão é buscar, a questão é crer, a questão é você entregar a tua alma. Porque acho que o ponto número 1, como diz a própria palavra, Jesus, buscar em primeiro lugar o reino. E as demais coisas, Ele vai acrescentar. Ele sabe a necessidade do nosso coração. É difícil? É. Porque você quer aquela pessoa, você quer aquele algo e você não está tendo. Mas a gente tem que colocar na nossa mente, no nosso coração, que nós precisamos nos fortalecer. Precisamos estar cheios do Espírito. E naquele momento o Espírito de Deus ele vai trabalhar,
vai resgatar a pessoa, vai transformar, quebra e faz tudo novo. Por isso há a necessidade de estarmos em irmãos, porque o bispo tem uma experiência, o senhor tem uma experiência, eu tenho uma experiência, e se a gente abrir o coração e um auxiliar o outro, a gente vai unir as nossas forças. De repente você quer ouvir uma palavra que não é a que você necessita, você quer alimentar o seu ego, você quer alimentar o teu coração, mas a verdade vem da boca de Deus, e muitas vezes você está procurando alimentar a sua dor. Você tem que saber a verdade, e o primeiro passo é você deixar de alimentar o teu ego e começar a alimentar o poder de Deus na sua vida. Sabe por que é importante? Você que está nos vendo, que está passando por um quadro depressivo ou de depressão, primeira coisa, assuma que você está com depressão. Primeira coisa. Assuma que você precisa de cura. Amém. É isso E mesmo. eu vou deixar um recado. Não adianta pensar e achar que o remédio vai resolver. O remédio vai apenas te viciar. Exatamente. A cura está em Jesus Cristo. Amém. Eu acredito nisso. O nosso amigo Leandro Santos de Araújo acabou de compartilhar e escrever que a pastora dele, por nome Ladiane, e pastor Maurício estavam pregando durante dias de culto sobre esse assunto. E tem sido um assunto complicado, como ele menciona aqui, e que tem ocorrido no meio do povo de Deus. Sabe por quê? As pessoas pensam assim, é porque é pastor, porque é missionário, porque é evangelista, porque é profeta, porque é apóstolo, não passa por É depressão. o super-herói, né? Não existe E Mulher acabam Maravilha. também espiritualizando tudo, né? Acaba isolando o caso, misericórdia. E não é só Eu você conheço isolar, é que- você saber tratar. Eu conheço pastores que têm medo de falar que ele está com depressão, vai achar que, vão pensar que eu estou endemoniado. Depressão acontece conosco porque somos humanos. E também um dos motivos da questão da depressão é você guardar muitas coisas, ansiedades, Isso. frustrações, problemas. Você não tem com quem você desabafar, você não tem com quem você falar o que você está sentindo. Esse é o grande problema que eu vejo que muitas lideranças, pessoas que ocupam cargo, passam. Porque algumas pessoas rotulam quem tem cargo, quem prega, quem é líder de um grupo, quem pastoreia uma determinada igreja, ainda mais se for uma igreja para 100 membros, 200 membros, acaba divinizando esse tipo de gente, como se eles enfrentassem os problemas, mas de uma forma um pouco mais tranquila, sorrindo, não sentindo tanto o peso e a pressão como normalmente qualquer um sentir, e na verdade não é. Abaixo de um cargo, é um ser humano que chora, é um ser humano que se frustra, que fica triste, que se magoa. E se a gente não entender isso, nós vamos continuar perdendo pastores, vamos continuar tendo exemplos de pessoas que tiram a própria vida, que pregavam, que cantavam, porque falta alguém que compreende. Então acho que o grande problema hoje na igreja é a compreensão. Faltar alguém que entenda, faltar alguém que ouça. E sabe o que acontece também, Nilton? Desculpa eu falar, Imagina. pessoas que não estão preparadas. A maioria, eu quero que alguns líderes não fiquem com raiva de mim no que eu vou falar. A maioria das lideranças não querem estudar, não Infelizmente. querem pesquisar, acha que só basta conhecer a Bíblia e está bom. E hoje nós estamos vivendo um período que o líder que não tiver um conhecimento, não tiver estrutura, não tiver uma formação, ele não vai conseguir lidar com algumas situações. Então o que acontece? Hoje, para cuidar desse grupo de pessoas em quadros depressivos, se a pessoa não estiver preparada, não tem como, Nilton. O problema de algumas pessoas é achar que perdoar você tem que esquecer a ofensa. Na verdade, o perdão se caracteriza por você esquecer, porque ninguém esquece. O perdão se caracteriza por você superar o que foi lhe ofendido. Eu falo por experiência própria, já fui ofendido e consegui perdoar e restabelecer uma comunhão com a pessoa como se isso nunca tivesse acontecido. Por quê? Porque o perdão lhe caracteriza por ter superado a ofensa, enfim. Então, acho que as pessoas precisam aprender isso, não é você esquecer. Né? Seria uma coisa totalmente estranha Deus era apagar da nossa memória como se nós tivéssemos uma questão de amnésia. Eu não lembro mais, não. Formatar ali, pô, Não tem acabou como, já. nós não somos um computador para formatar. Eu acho que o que precisa-se primeiro é superar. E uma coisa que eu acho muito importante também, pessoal, que cada um tem uma forma diferente de superar a mágoa e cada um tem um tempo necessário, né? Existem pessoas que, dependendo da forma em que foi magoado, eles conseguem
superar rapidamente, tem outros que a mágoa demora por muito tempo. Eu acho que o que faz a mágoa ela perdurar por mais tempo é a questão do que foi feito, do tamanho da ofensa. Eu acho que depende da proporção. Se não for uma proporção tão grave, você consegue superar com mais rapidez. Se for uma proporção de maior escala, obviamente que demora às vezes dias ou semanas, dependendo meses. E tem história de pessoas que há 10 anos ainda não conseguem liberar um perdão. Então acho que o importante é orar a Deus para sarar a ferida na alma, para que através disso, depois de superar isso, você consiga perdoar. E não perdoar, e outra coisa, até deixar o bispo responder, me veio à memória agora, eu estava estudando o texto de Filipenses, de Filemão, quando Paulo ele apela a Filemão, que era um dono de escravos, para que perdoasse Onésimo que havia lhe roubado. E curiosamente, Onésimo ele fugiu para Roma e foi preso, capturado e caiu na mesma prisão que Paulo estava. Curiosamente, tudo isso era um projeto de Deus. E eu entendo que Onésimo precisou passar por isso para alcançar a graça em Cristo, porque Onésimo sabia que Filemão era crente, Filemão tinha um filho que pastoreava a igreja em sua casa e Onésimo não havia se convertido. Mas Deus precisou toda essa situação para que Onésimo pudesse se converter. Mas o ponto interessante é que Paulo fala para Filemão: recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, põe na minha conta, pois eu pagarei. Paulo pede para que Onésimo seja aceito como filho. Ou seja, Paulo quer dizer para Filemão: aceita-o como a mim, porque a ideia dele é que não haja diferença no trato de Filemão para com Onésimo. E Paulo ainda disse ainda mais, bispo: e não fiz nada sem o teu consentimento para não te ser pesado. O que Paulo quer dizer é: não perdoe Onésimo porque eu estou te mandando. Não faça obrigado, mas faça de livre e espontânea vontade. Porque perdão por obrigação, para dizer eu tenho que perdoar porque a Bíblia me ensina, Deus não aceita. O perdão tem que ser voluntário. Tem uma página no Instagram, Medo do Medo. E 90% das pessoas que me chamam são cristãos e não têm a coragem de pedir ajuda. Olha aí. Isso mostra que nós estamos falando, nós estamos falando, não é palavras ao vento, né? Nós estamos falando de fato o que acontece. Eu acho que a maioria desse grupo que tem medo de falar a verdade são do meio pentecostal. Pelo receio, pelo preconceito de serem mal interpretados. Mas você prega, você pula, você canta. Chama aí a Iracete, ela tem como chamar a gente aí? Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui e agradecer a Deus pela vida do bispo, né? Vocês estavam falando a questão de perdão. Eu era uma pessoa muito difícil de liberar perdão. Eu deixava entrar no coração e aquilo eu sofri. Hoje não, hoje eu me calo, me reservo e depois, na mesma hora, eu já libero o perdão, porque a gente sofre, a gente coloca dentro da gente coisas difíceis, tá? Barreiras, e às vezes são coisas mínimas, coisas pequenas, que nos fazem passar por uma situação tão complicada. Então, assim, e muitas vezes essa questão de não liberar o perdão, o diabo é astuto. Ele vem na mente da pessoa e ele coloca coisas que você fala: você não é perdoada, você não é ninguém. Então, aí aquilo gera na pessoa uma vontade de não viver mais, de não querer mais sair, de não querer ir para a igreja. Então, assim, o conselho, independente do que fizeram ou do que você fez, libera o perdão. Libera o perdão. Você vive mais, entendeu? Você vive mais, vocês têm mais liberdade de ir para a casa do Senhor sem aquela culpa. Vai dormir tranquilo, acorda tranquilo, sabendo que o perdão foi liberado. Embora você não tenha feito nada, mas é a própria Bíblia que diz: se teu irmão te fez alguma coisa, vai a ele e pede perdão. Que aí o negócio anda, né? Então, eu já não tenho mais essa dificuldade hoje, graças a Deus. É bom para não deixar, é bom essa questão, meu irmão, que você está falando, para não deixar a mágoa ela crescer, né? Sim. E quando as ofensas foi feita, é bom cortar ali. Porque se isso começa a crescer, criar raiz, ela chega a um ponto de a mágoa ser tão grande que passaria tempo para você conseguir liberar perdão. É porque esses dias eu vi uma reportagem de uma missionária que ela se suicidou. E aí eu fui saber o porquê que ela se suicidou. E ela se suicidou porque ela estava fazendo o congresso de mulheres e as mulheres se levantaram contra ela. E, na realidade, o próprio
pastor também se levantou contra ela, porque ela estava fazendo o trabalho dela. Então, aquilo entrou dentro dela. Foi. E ela abriu a brecha, o diabo veio e colocou na cabeça dela. Ela foi na cozinha e se suicidou. Então, são coisas que para algumas pessoas não é nada, mas para quem está vivendo, para quem está sentindo, é algo terrível. Então, se a gente não estiver alicerçado em Deus, fortalecido nele, a gente enfraquece.